Bom, então nós estamos no capítulo, continuando o capítulo que fala sobre a mediunidade e o autodescobrimento. Então, continuando, né, sobre como a mediunidade, alguns aspectos, né, de como a mediunidade está intimamente relacionada com o nosso próprio autodescobrimento, nosso querido Vitor fez a seguinte indagação à espiritualidade. É interessante notar que a mediunidade ostensiva, em certas ocasiões, faculta a abertura de brechas psíquicas que interconectam o inconsciente, de onde emergem as experiências pretéritas equivocadas, ao campo consciencial de vigília. Some-se a isso o contato vibratório com as entidades sofredoras, ampliando a carga de impressões desarmônicas sobre os campos mentais do sensitivo. Embora algo difícil de ser contornado, a doutrina dos espíritos sugere iniciativas oportunas a serem levadas em conta, com vista a reduzir a sintomatologia opressiva que porventura comprometa o sujeito e, consequentemente, abrandar o receio da atividade mediúnica. No nosso modo de ver, tais resoluções incluem o estudo continuado, a prece habitual, o exercício criterioso da faculdade e a confiança irrestrita depositada na ação protetora dos benfeitores espirituais. Que outras opções os médios devem considerar? Quer dizer, aqui de cara, né, o nosso querido Vitor, ele já coloca, né, um assunto que a gente tem falado em vários dias diferentes, né, que é a necessidade de estudo. Porque através do estudo você conhece melhor o processo e conhece melhor as situações que podem advir, né, relacionadas a tudo isso, né? E Silvio, é bacana porque é bem um aspecto, Pode ser. é bem um aspecto da teoria e prática, né? Então ele coloca como uma das formas do médium ele cada vez mais estar equilibrado é o estudo continuado, né? Que é a parte do, da teoria, a prece habitual, o exercício criterioso da faculdade, né? Então, são dois processos práticos, né? Então, a prece que você vai se ligando com os mentores, com todo o grupo espiritual que está dando apoio, o exercício criterioso da faculdade, que aí já são práticas mais profundas de em aspectos diferentes em relação com espíritos necessitados e que aí a partir daí advém novos aprendizados e o outro é a confiança, né? Então, eu acho que esses pontos são pontos muito bacanas de serem frisados, porque o médium ele tem que ter uma confiança muito grande no mundo maior. E isso se dá pelo entendimento que vem do estudo, pela prece que fortalece cada vez mais esses contatos e pela prática, né? Que a partir daí são novos desafios que ele vai aprendendo e se aprimorando. Então achei muito bom essa partezinha que ele colocou. E isso é fundamental quando começa a eclodir, né, a mediunidade, né? Que é inevitável que quando você começa a ver, começa a ouvir, começa a perceber situações que só você participa, qualquer ser humano encarnado vai ser tomado de um medo enorme. E se não tiver amparo
e se preocupar com esses pontos, que para mim são os fundamentais de tudo isso, a coisa desanda, né? E são histórias frequentes que a gente vê de um amigo que tinha uma mediunidade visível, né? Mas que foge a todo custo, aquela pessoa que percebe alguma coisa, mas reza para que aquilo suma, tudo movido pelo medo. E esse medo tem grande amparo na falta do conhecimento do que significa a mediunidade e na operação de todo esse processo que ela envolve. E vamos ver o que o nosso querido irmão Carlos nos diz a respeito. Ora, esses problemas acontecem em decorrência do egoísmo que nutrimos ao longo da jornada. Desvencilharmos-nos do passado comprometedor é percorrer o caminho de um futuro incerto ou de certas decisões que nos trazem dor. Por isso, preferimos escolher uma situação sofrida, porém conhecida, a experimentar uma nova carga de sofrimentos. Seguindo a linha desse raciocínio, inferimos que os médiuns ostensivos devem melhor refletir sobre as próprias decisões e optar por novas trilhas iluminativas, restringindo o receio do incômodo ocasionado pela aproximação momentânea dos espíritos sofredores. Por outro lado, a humanidade praticada para o bem, a mediunidade praticada para o bem, oferece ao médium a segurança da assistência dos bons espíritos, a fim de que ele enfrente com equilíbrio duas situações habituais: as dificuldades das interações mento-afetivas com os desencarnados e a emersão para a consciência de superfície das decisões equivocadas do passado. Acreditamos ser bem melhor experimentar-se a si mesmo, vinculado aos espíritos amoráveis no trato das questões interiores, do que perder a oportunidade de deixar que aflore em reencarnação futura o lamentável engano da negação em trabalhar para Jesus. Certamente, a decisão é pessoal e intransferível. Todavia, não se tome como verdade única as palavras aqui veiculadas a respeito da iluminação por intermédio do exercício mediúnico. Há sempre diversos caminhos produtivos a serem palmilhados no transcurso das encarnações sucessivas. Não olvidemos que, em qualquer circunstância, Jesus sempre espera por nossa colaboração. Apesar de enfatizarmos... Silvio, Oi. deixa eu só fazer um comentário nessa parte. Nesse parágrafo, quando o Carlos ele coloca o trabalho com a mediunidade, né, ele tem muitas formas de se trabalhar mediunicamente. E tem uma parte que ele colocou aqui, ligada ao exercício mediúnico mesmo de desobsessão, né, que durante um certo momento o médium ele dá passividade e ali ocorre a incorporação de um espírito necessitado. Então o médium ele sente aquelas cargas, aquelas energias, e que se ele não tem um conhecimento do que está acontecendo, ele fica com medo, né? A Vânia, ela pode dar aí bons comentários sobre isso, mas pelo que a gente percebe, né, depois do processo todo, há uma felicidade profunda que vai dando no médium, em todo o grupo que participa desses trabalhos, do acolhimento e do auxílio, percebendo que há uma energia muito mais forte do mundo maior participando desse trabalho. E aí ele vem ali, que está lá em cima, essa frasezinha ali, ó, né, que é o médium ele vai trabalhando as dificuldades nas interações mento-afetivas. Eu achei isso interessante,
porque mente, né, a questão da mente e do coração com os desencarnados. Então, cada vez mais ele vai ganhando esse tete a tete, esse aporte energético para acolher os espíritos, ele juntamente com os grupos. E aí a outra frase é essa, né? As dificuldades de interação mento-afetivas com os desencarnados e a imersão para a consciência de superfície das decisões equivocadas do passado. Porque nesse processo, essas entidades, quando elas ocorrem a incorporação, muitos pontos do passado. Eita! Gente, o meu celular do nada fez um barulho que nunca fez antes. É um espírito querendo participar. Gente! Olha, gente, eu vou até parar aqui. Ligou uma coisa que nunca tinha ligado, gente. Uma voz, Qual foi a transcomunicação. mensagem? Viu? É transcomunicação. Gente, de verdade. Jura? Não, não é transcomunicação, mas ligou ali uma voz do Google. Então isso, né? Essa questão da imersão que vem do passado e que vai sendo trabalhado e trabalhado. Então, vou deixar aí para a Vânia dar uns comentários que com certeza vai ser super... Geralmente eu dou mais a exemplificação, né? A questão do medo é como a gente comentou aquele dia, né? Quando é no trabalho, na casa, até o Silvio comentou bem aquele dia, quando é o trabalho na casa espírita, né? Que a gente, né, sabe que está cercado ali por todo aquele aparato. Não que em casa a gente não esteja, mas, né, a gente se sente muito mais protegido ali na casa espírita, com os colegas, doutrinadores, né? E interessante que em casa, né, por exemplo, ontem, aquela questão do dia anterior ao trabalho mediúnico, né? Ontem foi o dia do trabalho mediúnico, então na segunda-feira eu já comecei a me sentir, eu estava me sentindo muito mal, tanto que eu achei muito interessante, até comentei com a minha filha, que como você está fazendo coisas de casa, principalmente quem é dona de casa, né? Deu um monte de bichinho, então limpando casa o dia todo, aquela correria toda, isso na segunda, né? Então eu levanto, eu faço as minhas preces ali de manhã, na segunda eu vou lá, eu faço um trabalho com o meu pai de manhã, na questão da fisioterapia, eu vou lá com ele e tal. E depois volto para casa, vou arrumar a casa e tudo. E eu comecei a me sentir muito mal. Achei que aí na hora assim, vi assim, nossa, acho que será que eu tô com Covid, né? Achei muito interessante, porque a sensação no corpo tava uma dor muito grande. E foi batendo uma angústia, mas como eu estava trabalhando, eu continuei trabalhando, aquela coisa de dona de casa, né? Mesmo estando doente, a gente faz as coisas mesmo. Quando deu. Isso passou a segunda toda. Quando foi na terça, continuou. As dores, a angústia foi aumentando, achei muito estranho. E aí, quando deu 5 horas, eu falei assim: já vou tomar, né? Vou tomar meu banho, vou fazer minhas preces, mas eu vou descansar um pouco, porque eu passei a noite inteira acordada. Eu não dormi, mas fiquei em prece, botei aquela Ave Maria aqui do grupo que eu adoro muito. E quando chegou umas 5 horas, eu falei, eu vou deitar um pouco, porque, olha só o pensamento, eu estava tão agitada, tão ligada nas coisas materiais de fazer, mas mesmo em prece, eu juro para vocês que eu não percebi a presença de um irmão. Quando eu falei assim, se eu não melhorar, eu nem vou, olha só, nem vou para o centro, vou direto para o hospital. Eu falei, eu vou deitar um pouco, quando eu acordar, eu botei para despertar, eu falei, se eu dormir, vai despertar, né? Botei para despertar às 6 horas. Eu me lembro que eu deitei. Quando eu deitei, e assim, eu dito quase fora assim do corpo, sabe? Quando eu deitei, e eu falava assim, gente, mas que estranho. Eu tô tão cansada, tava numa exaustão tão grande, e eu não conseguia dormir. Eu falei, mas eu tô sem sono, porque eu já tinha passado a noite toda acordado. Não consigo dormir. Aí, do nada, do nada não, né? Eu comecei a simplesmente a falar. Minha boca mexia, mas assim, eu tava meio que fora do corpo. E aí eu comecei a escutar, né? Que aí que eu vi que era a presença do irmão. Eu não cheguei a vê-lo, eu não vi, nem mentalmente, nem nada. Foi muito isso que geralmente eu percebo mentalmente, né? Ou às vezes a evidência também
é o olho nu, mas mais é aquela questão no mental, mas eu não percebi esse irmão. E ele começou, eu estou tão cansada, e eu repetia, eu falava, eu estou tão cansada, nossa, que exaustão. Aí começou a me dar uma dor no peito tão grande que eu falei, gente, acho que eu vou infartar. Era uma dor, mas uma dor. E ele falava assim, essa dor é depressão, eu estou tão angustiado. Aí assim, só na hora eu falei, é só pedir, né, para a vovó Maria Conga, que auxiliasse o irmão. Eu falei, gente, né? Falei, vovó, né? Que ele entenda que eu não conversei direto com ele, né? Eu pedi à vovó Maria Conda que, se fosse possível, que, né, que ele fosse afastado um pouco para que eu pudesse chegar ao centro espírita. Porque do jeito que eu estava, eu não ia conseguir dirigir. Eu estava sumindo, eu desaparecia, eu saía muito do corpo, então eu estava completamente, sabe aquela coisa, eu estava desacoplando muito. E aí eu fiz a prece. Nesse momento que eu fiz a prece, que eu pedi para a vovó, eu simplesmente apaguei. Aí eu acordei já com o celular despertando, né? 6 horas. Gente, eu levantei, como os outros, quicante, saltitante, feliz. Eu estava super bem, que eu falei, gente, tô acreditando, né? Então, assim, é aquela coisa muito interessante a proteção, mesmo em casa, da espiritualidade da amiga. E lá nos trabalhos, né, ele veio e deu a comunicação dele, né, a questão de um irmão suicida, né, mas a dor era muito grande, mas ele já estava aliviado, né, o processo todo da aproximação dele com a matéria, para que ele já fosse expurgando, né, vamos dizer assim, algumas coisas tão densas dele, é a necessidade do corpo físico do médium, essa troca de energia. Mas eu falo para vocês, era uma dor tão grande, tão profunda, mas tinha a dor física, mas a dor moral, da sensação, do sentimento, era uma coisa descomunal, né? Então, assim, eu, né, acho que aquela sacudida que dá no médio, né, precisava, era o momento que aquele irmão precisava passar esses 2 dias junto comigo para chegar nos trabalhos, né? Então, assim, e essa questão do medo atrapalha muito. Mas o meu medo mais realmente é quando eu desdobro. Aí você acha que, mesmo estudando, gente, não tem como não, na hora meio que tão uma desequilibrada. Mas isso ele fala até aqui no início da resposta, né? É uma coisa que assombra todos nós, é o desconhecido. É não saber, é você ver uma porta e não saber o que tem do outro lado da porta. Isso causa um pânico em todos nós, assim, que é incontrolável. Por mais estudo, mais consciência que a gente tenha, a gente sempre fica, o que tem ali depois da porta? Se eu passar essa porta, eu vou dar de cara com o quê? Com o quê? Exatamente. Outra Então, coisa que eu penso com o que Vânia está falando é se Vânia fosse para o hospital, o que é que fariam com ela? Dariam um antidepressivo, uma injeção, calmante, Não, internaria? se eu tivesse ido para lá, eles iam fazer um monte de exame, gente, porque a sensação que eu tava física, primeiro que eu tava fora, primeiro, é vertigem, né? Zumbido no ouvido, tonta e saindo. Como é que eu ia falar pro médico que eu tava saindo do corpo? Não tinha nem como eu falar isso pra ele, né? Mas eu tava muito aérea, sabe? Foi muito interessante. A minha filha me falava assim, mas você precisa ir pro hospital, você tá muito esquisita. mas isso, Vânia, é uma situação muito mais comum do que se possa imaginar. É o que o pessoal, muito desses casos, né, que a pessoa vai lá, faz um monte de exame e não se acha de fato nada errado, aí é taxado de somatização, de distúrbio neurovegetativo, o famoso PT, que pode estar relacionado só a um desequilíbrio psicológico, sem ter nenhuma relação com a espiritualidade, mas que algumas, ou talvez muitas vezes, esteja diretamente relacionado com esse tipo de percepção que a Vânia está descrevendo para a gente. Porque isso acontece com todos nós aqui, com certeza. Porque no momento que a gente topou, vamos participar da reunião, legal, todo dia de manhã, vamos lá, da maior alegria, da maior vitalidade. Na hora que a gente firmou esse contrato, nas letrinhas pequenas,
Estava escrito isso que a Vânia está descrevendo, ó. Então você vem aqui, a gente vai te fluidificar, vai te dar toda a força. Mas alguns irmãos que estão um pouco atrás de você na estrada vão fazer com você o que você está fazendo com a gente, se ligando para pegar as boas energias. E é aquele dia que a gente passa aperreado, de saco cheio com tudo, tudo te irrita, que você fica, como o Vânia está dizendo, cansado, parece que você correu uma maratona, levou 2 toneladas nas costas, mas não fez absolutamente nada. Então, são situações que acontecem com todos nós. Quem tem mais capacidade de percepção vai perceber a um nível maior, como a Vânia chegou a perceber que era um espírito que estava ali sofrendo para ser ajudado. Mas quem não tem essa percepção mediúnica vai sentir só o lado ruim da coisa, vai sentir só o cansaço, a dor, a depressão, a irritação, e do nada, em certo momento, isso vai passar. Ou porque ele se tocou, vou rezar para melhorar, ou deu tempo da espiritualidade agir e fazer o que tinha que ser feito. Da mesma forma que todas as sensações chatas e ruins surgem, elas se diluem. E muitas das vezes é aqui, nesse momento da manhã, que você vem, não dorme direito e tal, não chega nem a ficar muito chateado ou perturbado, mas se sente estranho. E depois da reunião tu sai, como Vânia disse, rindo, quicando, dando cambalhota, feliz da vida. É interessante, gente. Ah, Silvio, traz uma onda. Mas a descrição da Vânia foi perfeita, que você fica tão angustiado, de repente aquilo sai, você é tomado de uma alegria que realmente você fica meio criança. Quando tira aquilo das tuas costas. E essa experiência que a Vânia trouxe, nossa, foi super rica. E um ponto que eu acho que é muito bacana é esse ponto, né? Que a Vânia, no momento que ela começou a perceber, por ter, né, já essa percepção mais aflorada, já pediu a mentora dela, a vovó Maria Conga. E depois disso, ela percebeu todo o auxílio que teve. Então, é algo que esse hábito que a gente tem que ter, percebendo que não tá bacana, tem alguma coisa, já ligar com os mentores, sabe? Faz ali a oração, já pede o auxílio, porque é assim mesmo, né? Isso facilita muito esse processo. Não é que eles não estavam presentes, mas no momento em que você entra em sintonia maior, se torna uma unidade nesse processo. Então, ela percebeu que foi quando ela dormiu e já acordou ali, né, feliz e saltitante. Então, esse nosso hábito de perceber, já para e já se liga com os mentores, com o mundo maior através da prece, da oração, é um hábito que realmente a gente tem que estar muito atento nesse aspecto, sabe? Senão vai deixando e a ligação só vai aumentando, sabe? Ismael, e a questão também da pessoa ir num centro espírita, ouvir uma casa espírita, ouvir uma palestra, tomar um passe, porque aí, né, você vê, ele lá nos trabalhos, ele voltou, né, ele continuou, ele foi doutrinado, conversaram com ele, mas assim, ele já estava sem dor, ele mesmo falou, eu estou sem dor, né, ele estava sem dor mesmo já, né, tava um pouquinho tinha um pouco de angústia, mas era completamente diferente do que eu estava sentindo, da sensação que ele estava durante o período que ele ficou comigo, né, mas essa questão da gente também procurar uma casa espírita, né, igual você fala, participar de um estudo, né, porque tudo ali dentro de uma casa, né, você está sendo amparado, você está sendo tratado, né, porque o lugar deles, assim, não é dentro da casa da gente, né, porque realmente ali teve algum propósito, que foi esse já da dispersão das energias dele, para ele poder ser tratado, né, mas no dia a dia,
né, da gente procurar, né, o estudo, a leitura, né, a casa espírita para ouvir uma palestra, até no celular mesmo, é importante, né? E isso que a Vânia falou, não era para ele estar ali, era para estar num lugar de tratamento. As pessoas têm que entender que às vezes esses espíritos se aproximam, não é porque ele sintoniza, porque você é, entre aspas, tão ruim quanto ele. É porque você tem o elemento necessário, você tem o remédio necessário para ele naquele momento. Então, nem sempre a espiritualidade aproxima de você espíritos que se sintonizam, talvez, com o teu passado. Muitas das vezes, ela utiliza o médium como medicamento. Então, não é que a Vânia era ligada a esse espírito, mas ela tinha ali as condições de dar o alívio que ele precisava. Através dela, a espiritualidade agiu para ele começar o seu tratamento, tirando os fluidos dela, as energias dela, para melhorar. Aí ela acaba sentindo, aí o médium acaba sentindo as mesmas sensações, porque para isso acontecer tem que ter uma sintonia. E assim, você não consegue ajudar ninguém a resolver o problema se você não entende qual é o problema que está acontecendo. Então, isso é parte do porquê os médiuns se ressentem e acabam sentindo o mesmo que os espíritos em desequilíbrio. Porque você precisa saber o que está acontecendo para ajudar. Senão você vai fazer o quê? Você não sabe o que está acontecendo. E outra questão é, muitas vezes as pessoas têm uma certa resistência em se ligar ao mentor, mas eu não sei quem é, eu não sei o nome. Invente um nome. Se você precisa se apegar a isso, invente um nome. Chame do que você quiser. O teu mentor está sempre do teu lado. Chova ou faça sol, ele está do seu lado. E vai vir quando você precisar, chamando ele do que for. Então, se você tem essa necessidade de, eu não conheço, eu não sei o nome, invente, personalize o seu mentor, porque ele está do seu lado. E se você tem mais confiança assim, então o chame de minha irmã, minha irmãzinha, meu patrão, meu dono, do que for. Ele vai estar ali do teu lado.